iniciar a gravação. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigado aí pela presença de todos. É, Iniciando mais uma aula, essa aula falando mais direcionado para a reversão. É, Não vou falar sobre setups, setups a gente falou na aula passada. Aqui a gente vai falar mais sobre o que pode auxiliar as localizações para você buscar algo que seja reverso. Então a gente vai trazer alguns conceitos que eu gosto muito de sempre agregar a essa busca de operações contra a tendência, vamos dizer assim, operações que você busque normalmente um início de um movimento reverso. Como eu tinha falado da aula passada, são os movimentos que tendem a te proporcionar mais resultado, porém com mais risco. Então pode ser que você leve mais stops, mas quando você tem um resultado positivo, cubra todos esses stops e te ofereça um resultado mais atrativo. É importante não ficar apegado 100% com isso, porque pode ser que você vire algo, essa operação vire uma operação que você fique adicionando, e aí se torna aquele preço médio que a gente não aconselha, porque a gente não tem um limite de stop. Então sempre é importante ter um limite de stop. E essas operações de reversão, essas operações que você busca contra a tendência, tende a acontecer alguns stops curtos, mas ao decorrer do tempo, mais com a sua especialização e aperfeiçoamento, com prática, vai te trazer um resultado muito mais atrativo, um resultado muito mais confortável, e você vai ter muito mais confiança para executar uma operação com mais tranquilidade de reversão. Beleza? Hoje eu quero trazer 5 temas para a gente conversar sobre esse fator de reversão. A gente falou sobre setups, as entradas importantes, mas eu quero trazer também identificar talvez uma exaustão, identificar talvez uma região para você buscar uma reversão, facilitar e te dar mais conforto para executar essas operações de contra-tendência. Beleza? O primeiro, aí eu vou trazer aqui no conceito de especialização, não são os tipos de entrada, são sobre inicialmente horários. Tá? Então, o nosso mercado, a gente divide o nosso mercado em 3 turnos, vamos dizer assim. Então, o primeiro turno é das 9 às 10. O segundo turno, para mim, das 10 às 10h30. E o terceiro turno, das 10h30 às 11h30. Aonde nós vamos buscar, talvez, a operação de reversão? Aqui. Tá? Então, a hora que você vai buscar uma reversão vai ser próximo aí das 10 até as 10h30. Por quê? Porque o mercado funciona da seguinte forma. Então, vamos entender o conceito do que é o mercado. A gente opera índice e dólar, tá? Mini índice e mini dólar. Isso são contratos futuros. Os contratos futuros na Bolsa Brasileira, os contratos futuros eles abrem às 9 horas. Então, às 9 horas já vão ter os primeiros movimentos nesses dois ativos. Quando o mercado chega às 10 horas, está abrindo o mercado à vista. O que é o mercado à vista? São as ações, são fundos imobiliários, são BDRs, ETFs, são os outros produtos dentro da Bolsa Brasileira. Então, entendam que das 9 até as 10, o mercado simplesmente está se ajustando para o início do pregão real, que é o à vista. Tá? Então, das 9 às 10, pode ser o momento que o mercado vai tomar alguma direção. Qual direção? Pode ser a direção para cima, pode ser uma direção de congestão, pode ser uma direção para baixo. A partir do momento que o mercado abre, o mercado à vista, é a hora que o mercado vai começar a se encaixar, vai se ajustar e tomar sua direção para o dia. Então, por isso que das 9 às 10 horas
eu vejo o mercado tomando uma certa direção. Pode ser congestão, pode ser tendência para compra ou para venda. Após as 10 é a hora que a gente já vai começar a se desfazer das operações que a gente fez das 9, às 9h30. O mercado já vai começar a tomar uma outra direção, talvez o mercado já vai começar uma reversão. Então, ou seja, buscar reversões nesses horários aqui, calma. É a hora que o mercado está se encaixando. As melhores reversões, hoje foi um caso típico a isso, acontece depois das 10h30. Tem momentos também, né? Então a gente separa aqui o mercado onde a abertura do mercado futuro, a abertura do mercado à vista B3 e às 10h30 ou às 11h30, vai depender do horário de inverno lá dos Estados Unidos, é a abertura do mercado americano. Então, ou seja, a gente tem a abertura do mercado futuro, a abertura do mercado à vista B3 e a abertura, perdão, aqui, a abertura do mercado à vista B3 e as aberturas do mercado americano. Então, se for um horário de inverno ou sem horário de inverno, que vai te proporcionar também uma mudança, tende a proporcionar alguma mudança, tá? A mudança de padrão do que está acontecendo. Então, eu gosto de focar inicialmente nesse contexto. Horário de troca de direção vai te auxiliar para executar essa operação de reversão. Alguma dúvida sobre isso? Beleza? Próximo tópico. Não. É não. Isto aqui. Tá? O que é um acúmulo de stops? Tá? Um acúmulo de stops nada mais é que o mercado, nesse caso aqui, está bem explicado, mas vamos entender. O mercado faz um movimento de queda. Quando ele faz um movimento de queda, pensa que isso aqui foi um movimento de venda, onde várias pessoas entraram vendidas aqui, e todo mundo que vende aqui tende a colocar o stop aonde? Aqui em cima. E aí o mercado corrige, faz uma correção aí talvez de 65%, de 70%, de 55%, enfim, uma correção saudável, onde ele executa uma nova venda, vamos falar aqui do VSS. Então a gente faz mais uma venda, o mercado coloca você vendido, quem estava com stop aqui agora está trazendo stop aqui, ou quem tem stop aqui nessa venda agora entrou aqui, vai ter stop aqui, mais stop aqui. E aí ele vem até o fundo e falha fundo, beleza. Aí o mercado volta de novo, só que ele volta numa correção também de 50 a 65. Nova venda, novo stop, e esse stop aqui é acumulado, esse stop aqui é acumulado, esse stop aqui é acumulado. Aí nova venda, stop acumulado. Tá? Então o que é o acúmulo de stop? É o mercado te coloca vendido, nesse caso vendido, mas nada impede de ser compra, tá? Mas nesse caso em específico, o mercado te coloca vendido, stop. Te coloca vendido, aí você coloca o stop. Te coloca vendido, você coloca o stop. Te coloca vendido, você coloca o stop. Então tem X stops aqui, X stops aqui, X stops aqui, X stops aqui. E aí, 1, 2, 3, 4. Muitas opções aqui para quê? Se eu vendi, é para comprar. Tem compra aqui, tem compra aqui, tem compra aqui e tem compra aqui. O que o mercado quer? O mercado quer liquidez. E ele está acumulando liquidez para na hora que ele vier com um estouro, tende a reverter. Junto a isso, para quem gosta de linha de tendência, é a mesma coisa. Então, se a gente pegar aqui, nós temos uma linha de tendência. Tendência do que? De baixa. Então, seja um fundo mais baixo, um fundo mais baixo, um fundo mais baixo. Não gostei dessa cor. Então, temos aí uma linha de tendência de baixa. Quando o mercado vem com uma barra limpando tudo ela,
e trabalhando aqui para cima, provavelmente esse setup aqui vai ser o setup qual? Um bull. Provavelmente a média de 20 vai estar aqui, a média de 8 vai estar aqui nessa região, e esse bull aqui limpou tudo que tem para trás, e a chance de ele vir buscar esse stop, esse stop, esse stop, esse stop é muito grande. Tá? Então isso aqui é uma ajuda para identificar uma reversão. Saibam que nesse mesmo momento, se isso aqui, vamos fazer de conta que essa barra verde não existiu. Se o mercado começa a trabalhar com uma barra para baixo, mais uma barra para baixo, o mercado entra em espaço vazio. O que você estava buscando de reversão não existe não, tá? Vai com Deus para baixo. Então, ou seja, é o mesmo caso onde se ele vier com uma barra forte limpando tudo para cima, provavelmente eu vou buscar uma reversão para ir até o topo. Se o mercado vier e começa a trabalhar com duas barras para baixo, eu vou procurar na verdade uma venda. Por quê? Espaço vazio. Então não existe reversão nesse caso. Então percebam que é o mesmo desenho, o mesmo padrão, o mesmo formato anterior, só que de acordo com o movimento que o mercado fez ali embaixo, você pode exercer de uma forma ou de outra uma operação. Dúvidas sobre isso? Gente, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Fer, Oi? é realmente necessário, tipo, deixar todos esses tipos de stop? Porque, vamos lá, o mercado tá caindo. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. O último stop tá bem perto da primeira entrada. Você fez essa entrada? Vamos supor que eu fiz essa entrada. Você vai fazer isso aqui de novo? Bom, Você tá vai no mesmo fazer essa? lugar, sim. E você vai fazer essa? Ó, eu fiz essas quatro entradas. Você faz quatro entradas ao mesmo tempo? Não, não faça. Então, ou seja, eu não estou falando de uma pessoa que entrou 4 vezes. Eu estou falando que aqui Hum. pode ser uma entrada, aqui pode também ser uma entrada, aqui pode ser uma entrada, aqui também pode ser uma entrada. Não necessariamente que a pessoa fez essa, fez essa, fez essa, fez essa, fez essa. Você talvez tenha Ah, identificado só essa aqui. Você talvez tenha identificado só essa aqui. Vamos falar assim, o Papulos fez essa, a Tati fez essa, você fez essa e eu fiz essa. Esse stop é o meu, esse stop é o seu, esse stop é o da Tati, esse stop é o do Papulos. O mercado não vive só de sim. você. Eu tô dando vários exemplos de várias pessoas que estão executando junto. Por um momento eu achei que era uma pessoa. Não, Não, no mercado existem várias. sim, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu, vamos falar assim, que aqui entrou Papulos, entrou um trilhão de gente, uma galera, e uma galera colocou stop aqui. Aqui entrou a Tati, e a Tati colocou o stop dela aqui. Mais um batalhão entrou aqui e colocou stop aqui. Você entrou aqui, mais um batalhão entrou. A batalhão colocou stop aqui. Eu entrei aqui e eu coloquei o stop aqui. Mais um batalhão tenha colocado stop aqui. Pode ser que o Papulos conduziu o stop dele e veio trazendo para cá. Pode ser que você também tenha feito isso. Pode ser que você não tenha feito isso. E tá tudo bem. Eu não estou desenhando um padrão de uma única pessoa. As possibilidades de N pessoas estarem fazendo aqui nessa região. Certo? Agora sim. Blues. Nós temos que aumentar o ganho e reduzir a perca. Não entendi. Reduzir a perca. Tipo assim, se eu deixasse o meu stop lá em cima, cara, o mercado já andou tudo lá embaixo. Eu poderia deixar o meu stop lá em cima mesmo assim? Não sei. Ahn, para isso aqui, Ele pode voltar tudo. então, vamos entender do que a gente está falando aqui. Eu não estou falando disso.
Eu estou falando de uma entrada de reversão. Então, ou seja, quem vendeu aqui talvez tenha feito parcial ou talvez tenha entrado e saiu com tudo aqui já. A pessoa que entrou aqui, um stop de 100 pontos, o mercado já andou 200 pontos e já saiu da operação. Ou fez parcial aqui no fundo e tentando buscar uma continuidade. Eu não estou falando sobre o que essas pessoas que entraram nessa operação estão fazendo. Pouco me importa. O que eu estou falando que a partir do momento que o mercado faz essa barra de limpeza, anulando todo esse movimento de continuidade, é aqui que eu vou começar a buscar uma operação de reversão. Entendeu? Que isso Correto. aqui não está me importando. Não É, é a poderia ter ideia. sido de outra forma. Não entendi. Poderia ter sido de outra forma. Estamos falando mais da reversão. Isso aqui Essa verde poderia estar grandona. acontecendo de qualquer outro jeito. Entendeu? Se uma pessoa que segurou o stop aqui tá errado, tá certo? Não sei. Vai depender do plano. Se uma pessoa que... Porque isso aqui pode ser um stop de MLPT, que é o stop máximo do dia. Ah não, a pessoa que vai conduzindo stop e vai apertando. Talvez seja o modelo dela. Eu não sei. Entendeu? Então a gente não está falando de condução de operação, a gente está falando sobre reversão. Tá? Então eu gosto de falar isso, explicando tanto para você quanto para todos, porque eu poderia trazer para você uma solução que eu uso, mas eu gosto de ser aberto à possibilidade de, ou seja, você poder ter várias possibilidades. Então, quem deixou o stop aqui está errado? Não. Quem ajustou o stop daqui para cá está errado? Não. Quem ajustou daqui para cá? Não. Quem deixou o stop só aqui? Não. Tem motivo? Tem. Faz parte do plano? Faz. Tá tudo certo. E aí, o que eu quero sugerir aqui para vocês é, para buscar uma reversão, sendo que o movimento está para queda, o mercado está numa tendência de baixa, fazendo pivôs de baixa, uma linha de tendência de baixa. Em que momento que eu vou buscar uma reversão? Na hora que o mercado vier fazer uma barra de força para cima, quebrar essa estrutura de queda, para talvez, no momento que o mercado voltar aqui, eu comprar. Hoje foi isso basicamente que o índice fez. Quebrou a estrutura, começou a apoiar na média de 20 e foi buscar o quê? O topo do dia. Os topos anteriores. Entendeu? Só que aonde começou a reversão? A partir do momento que ele quebrou a estrutura. A estrutura do quê? Um fundo, um fundo, um fundo, um fundo. PEI. Quebrou a estrutura. Volta. Aí a gente pensa aí já na média de 20, que a média de 20 está virando. Aqui, e aí a gente fala sobre parada de 20, que é um dos setups sobre venda. Apoiada na 20 e é isso. Mas o contexto aqui é para a gente entender sobre a reversão. A que momento buscar uma reversão? Não sei se consegui te explicar ali, mas essa é a ideia. Então, não foca aqui. Foca aqui. Beleza, focar no momento em que ela começa uma reversão, uma quebra de estrutura. Porque a gente está falando sobre reversão. Se a gente estivesse falando sobre continuidade, a gente falaria sobre vender, 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 esperar ele anular fundo para buscar a continuidade da venda. Certo? Certo. Beleza. Então temos aí falando também agora sobre acúmulo de stop. Para finalizar sobre a apostila de especialização, a gente vai lá embaixo e falar sobre suporte e resistência. Aqui a gente fala mais sobre a operação de abertura, sobre próximo de suporte e resistência e tal, mas eu quero trazer esse conceito também para uma possível
aqui, tá? Mas para o possível momento de suporte e resistência, tá? Então é o mesmo conceito, gente, é o mesmo conceito. Tá? Então entendam que a Fab4, para quem sabe, isso aqui é uma região de resistência e isso aqui é uma região de suporte. Acredito eu que isso tenha lá na outra apostila. Deixa eu pegar nela aqui. Fica mais fácil de visualizar. Deve estar lá para cima. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ignição, exaustão. Acho que eu subi demais. Não, acho que é muito pra cima. Aqui! Sabia que eu sabia. Então, regiões de suporte e resistência. Então temos um fundo, temos um topo, temos um topo, temos um topo, temos um fundo, temos um fundo, temos um topo. Temos um topo que não foi rompido. Aqui ele foi rompido. Aqui ele usou de região de resistência que virou suporte. Tá? Então, primeira coisa. Ele É que o meu notebook tem 2 microfones, eu tenho que ligar os dois. Pode falar. Isso aqui. Isso aqui. Por isso que dá eco, Por isso da época, entendeu? Isso aqui tem um fundo. Isso aqui rompeu o fundo? Não. Beleza. Isso aqui rompeu o fundo? Também não. Beleza. Temos esse topo aqui. Isso aqui rompeu o topo? Ainda não. Ótimo. Então, ou seja, você já entende o que é um rompimento de topo barra uma falha de rompimento de topo. Tá? Para o mercado confirmar um rompimento de topo, gente, precisa ter duas barras já falando para que já rompeu, tá? Então não é uma barra só. Então uma barra só não me dá a orientação que rompeu o topo. Uma barra só não me dá indícios que rompeu o topo, rompeu o fundo. Uma barra só não me dá indícios que rompeu o fundo. Esse topo aqui, uma barra e duas barras até pode ter rompido, mas esses daqui não, esse não e esse não. Então, ou seja, em nenhum momento aqui rompeu o topo. Em que momento talvez a gente possa confirmar esse rompimento de topo? A partir do momento que o mercado trabalha uma barra para fora e mais uma barra para fora do topo. Tá? Então trabalha essa e trabalha essas daqui. Aí sim a gente confirma que rompeu esse topo aqui, tá? Enquanto só essa aqui não confirma. Tá? Não confirma, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos gráficos de baixo. Então, regiões de suporte e resistência tendem a auxiliar para vocês uma possível reversão. Tá? Então, ou seja, aqui é uma possível reversão, aqui seria uma possível reversão, aqui seria uma possível reversão, onde tem uma região de suporte, tem uma região de suporte, tem uma região de resistência. Aqui pode ser uma venda? Pode. Não sei se estopou, tá? Pode ser que o mercado tenha caído, não sei. Mas por enquanto ainda é uma região de resistência para procurar venda. Não está errado. Tá? Eu vou trazer um pouco desse conceito aqui sobre força. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que para o mercado confirmar um rompimento, ele precisa sempre de duas barras trabalhando para fora da região de resistência
ou para fora da região de suporte. E precisa ser 2 barras da cor a favor. Então, ou seja, precisa ser uma verde e mais uma verde. Precisa ser uma vermelha e mais uma vermelha. Não dá para ser uma vermelha e uma verde. Ou uma verde e uma vermelha, para confirmar o rompimento. Tá? Então, ou seja, regiões de suporte e resistência já tem o seu grau aí de possível ajuda para facilitar a identificação de que posso procurar uma reversão nessa região. Se tiverem dúvidas sobre, podem falar, mas eu vou entrar com outra informação aqui, que é o conceito de trap, que é a armadilha. Tá lá para baixo agora. Depois o Papulos corta essa parte do vídeo, só para dar trabalho para ele. Quero saber. Então nós temos essa trap. Então, ou seja, nós temos 2 conceitos de trap, tá? Nós temos o conceito de trap entre a média de 20 e a média de 200, que é uma região onde o mercado ainda está tomando sua direção, não tem uma direção clara. Dentro da Fab4 também é uma região de trap. E a trap ela também pode ser tanto no topo quanto no fundo. Então, ou seja, ocorre quando o preço testa com violência uma região de suporte e resistência e o mercado já responde com força inversa ao movimento. O que isso quer dizer? Então, aqui nós temos uma região de resistência. Isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui ainda não aconteceu. E aí aqui... ele é preto. E aí aqui nós temos uma violência para querer romper a 200. Para romper a 200 não, desculpa. Romper essa resistência. Se o mercado devolve com força... Márcio, vou te mutar, tá? Você consegue mutar pra mim, por favor? Please. Obrigado. Então, ou seja, se o mercado devolve aqui já com força para baixo, é uma possível reversão. Aí vai ficar lindo. Mas se ele começar a trabalhar nesses topos aqui, ó, acima dos 50% dessa barra, para procurar continuidade que provavelmente ele vai romper. Então já é um indício aí. A mesma coisa vale aqui. Então o mercado faz uma força para baixo, só que imediatamente ele já responde. Então isso aqui é a trap. Só que se o mercado faz essa violência e fica trabalhando para cima, sem devolver, cuidado. Ela precisa devolver de uma vez. Precisa vir a uma força inversa imediatamente, formando talvez um 180. Ou um pavio. Então isso vem acontecendo bastante e facilitando para a gente identificar se o mercado vai romper mesmo ou falhar. Então o mercado precisa devolver rápido. Se ele não devolver rápido, ele tende a continuar. Então, seja, se ele fez esse movimento aqui assim e fica trabalhando aqui embaixo, isso aqui não acontece, cara, provavelmente ele vai continuar. Tá? Então, o que isso vai facilitar? Vai facilitar de você não entrar, ou se você está numa compra, você sair. Vai facilitar para você entender que, cara, essa região aqui não vai segurar não. Então essa é a ideia. Então precisa responder direto. Respondendo direto vai facilitar para vocês identificarem uma reversão nessa região. Aqui, tanto aqui, ó, tá? O mercado ele tenta romper fundo, já volta e volta com força. Nesse caso aqui ele tenta romper, vem. Se ele ficar trabalhando aqui, ó, provavelmente ele vai romper. Mas ele volta e começa a trabalhar aqui, ó. Então, ou seja, se ele começa a trabalhar aqui, provavelmente vai subir.
Isso aqui é um conceito, se caso alguém conhece aqui, é, do pessoal do Marcelão, do Infimate. Marcelão tem esse conceito, tá? Então esse conceito onde trabalhou para baixo aqui, ó, tende a romper. E isso é fato. Tá? A gente traz aí alguns outros que facilitam, que ajudam a acrescentar no nosso entendimento. E aqui embaixo também tem outro exemplo. Tá? Então, beleza, esse aqui. Continuou. Cara, se tivesse mais uma aqui, com certeza ia vir buscar topo. Mas a partir do momento que ele volta aqui e anula, aí quebrou. Aqui, mesma coisa. Se ele trabalha e fica aqui só aqui embaixo, provavelmente vai continuar. Tá? Então a gente precisa que tenha uma devolutiva rápida. Certo? Entendidos? Índice fez isso aqui hoje lindamente, né? Não, índice dólar hoje. Pelo amor de Deus. O dólar só foi movimentar de tarde, pelo que eu vi. Oi? O dólar só tomou um rumo de tarde. Lá para 2 horas. Ficou nesse zigue-zague aí, não tinha mais. Sim. Tá? Eu coloquei aqui também sobre o fator de barras que não produzem continuidade, mas nada mais é que isso, tá? Então, seja uma barra forte que tende a não produzir continuidade. Numa região de suporte e resistência, vai facilitar a gente identificar essa falha de fundo, falha de topo, reversão, para a gente buscar uma operação contra a tendência. E para finalizar, algo que também é bastante válido, o Papulos vem falando algumas vezes na sala, e isso é válido não somente para tempo gráfico pequeno, mas para tempo gráfico grande também, é o nosso querido espaço duplo. Tá? Então, o espaço duplo nada mais é que o mercado ele está distante tanto da média de 20 quanto da média de 200. Tá? Tende a ser um sobrevendido ou um sobrecomprado. Subiu muito, caiu muito. Então, não tem um número específico, não tem um tamanho específico, não tem nada. No mercado é difícil a gente elaborar algo que seja concreto. É muito mais visual. Então é a gente olhar e ver que o mercado, normalmente em abertura acontece isso, 200, 20 e o preço abre aqui. Então é uma distância entre o preço e a 20 e uma distância entre a 20 e a 200. Isso tende a acontecer o quê? O fechamento do espaço entre o preço com a 20. Neste caso em específico, quem foi até o preço foi a 20. E o preço ficou basicamente no mesmo lugar. Mas pode ser que aconteça, aqui também foi meio que nesse caso aqui eu também poderia considerar, tá? Um possível já espaço duplo. Só que nesse caso aqui, quem veio até o preço foi a 200, foi a 20, desculpa. Aí depois o mercado se distancia e aí crescendo ainda mais o espaço da 20 para 200. E aí nesse caso aqui, quem foi até a 20 foi o preço. Tá? Então, isso vai facilitar, isso vai ajudar em dois motivos. Primeiro, se o mercado se distancia muito das médias, muito improvável que ele vai continuar e essa continuação vai te deixar com um stop pequeno. Se ele voltar até a 20 ou se a 20 começar a chegar perto do preço, é a hora de você sair. O seu espaço duplo não existe mais. Então é uma operação que pode ser rápida. Vou dar um exemplo. Poxa, eu comprei aqui imaginando ser um espaço duplo. Na hora que o preço chegou aqui, ó, poxa, eu vou colocar, eu tava com o stop aqui. Cara, o stop já tem que ser aqui, ó. Você tem que cortar o stop. Por quê? Porque o espaço duplo que você estava vendo aqui já não existe mais agora nesse momento. Na hora que você compra aqui, se o preço começa a ficar aqui e a 20 começa a chegar aqui nessa região, não tem porquê mais você deixar o stop aqui, a 20 já chegou, o espaço duplo já não existe mais, preciso ajustar meu stop. Então, essas são as nuances e as
as estratégias rápidas que você precisa tomar de atitudes para operações de reversão. Então, reversão tende a ser mais difícil, tende a te dar mais trabalho. Tomar cuidado, porque às vezes você vai estar muito enviesado. E o mercado vai virar e não vira. O mercado vai virar e não vira. O mercado vai virar e não vira. Aí você compra, estopa, compra, estopa, compra, estopa, compra, estopa, compra, estopa. Na hora que era pra você ver, era só pra ter vendido na primeira barra do dia. Tá? Não vou mentir que eu já fiz isso, fato. Quem nunca? Ficou lá enviesado que o mercado ia subir e o mercado só caindo. E aí você compra, o mercado cai. Você compra, o mercado cai. Você compra, o mercado cai. Mas entender que momentos o mercado já começa a falhar e já não tem mais o porquê você ficar buscando essas operações de reversão. Certo? Venham com dúvidas, perguntas. Gente, tem 6 da aula. Fernando, explica mais uma vez sobre esse espaço duplo. Claro. Beleza. Deixa eu pegar só um. Deu pra ouvir? Meu microfone tá ligado? Oi? Deu pra ouvir? Ah, deu pra ouvir. Sim. Explica só mais uma vez sobre esse espaço duplo. Tá. Deixa eu pegar um azulzinho. Vamos pegar a média de 200. A média de A média de 20. 200 tem que estar longe. Calma. E o mercado está aqui. Então, neste exato momento, a gente consegue entender que o preço está perto da 20, está perto da 200. Pode ser que ele volte para cá, pode ser que ele fique aqui sambando, só batendo cabeça aqui e fique aí, tá tudo certo. Você não vai buscar reversão, por quê? Porque não existe nenhum espaço, imagina 2. Tá? E aí, beleza. Esse é um princípio de movimento do mercado. Aí o mercado ele começa a tomar sua direção. Então vamos pegar aqui o mercado. O mercado começa a tomar sua direção. E aí o mercado chega num fundo onde esse preço aqui, a 20 está aqui e a 200 está aqui. Então o mercado, o preço está longe da 20, que está longe da 200. Então eu tenho um espaço entre o preço e a 20 e um espaço entre a 20 e a 200. Então a gente chama de 2 espaços. O mercado tende a fechar um espaço. É impossível, tá? É impossível o mercado fechar esse espaço com esse aqui, se o preço está para baixo. Então, que espaço que ele vai ter que fechar? Ele vai ter que fechar a 20 com o preço. Pode ser que a 20 chegue até o preço e o preço não saia do lugar, só que pode ser que o preço volte e chegue até a 20. E aí você aproveita dessa compra até a 20. A mesma coisa poderia ter acontecido aqui. Então aqui o preço está longe da 20 e a 20 está longe da 200. Ah, mas essa distância para mim não é válida. Beleza, para você está tudo certo? Talvez para outra pessoa era. E aí você busca uma reversão daqui para o preço vir até a 20. Não veio. Paciência. Ela não tem obrigação de chegar até a 20. Tá? Mas a ideia do espaço duplo é o mercado ele formar um movimento, nesse caso aqui para queda, chegar num momento que ele se distancia tanto que na sua visão ele está longe da 20 e longe da 200. Isso pode ser para tempo gráfico de 2, de 5, de 10, de 15. Isso pode facilitar algo que você está buscando no 2 e o 15 está mais claro. Entendeu? Então, essa é a ideia. Não sei se consegui ser claro para você ali. Sim, deu para entender agora. Beleza.
E o mercado sempre tende a andar, tipo, perto das médias. Ele se distancia, mas depois ele sempre volta, né? Sim, o mercado dificilmente ele vai ficar longe da média. Por quê? Porque o preço as linhas elas são médias de preço. Então, não tem como o mercado ficar longe das médias. Porque é a média. Então, se o mercado está caindo, a média também vai cair. Uma hora fica perto. Se o mercado está subindo, as médias também vão subir. Por quê? Porque são as médias dos preços. Entendeu? Então, tá subindo o preço do macarrão. Tá, o macarrão tá cada dia mais caro. Ah, era um, aí tá 2, aí no dia seguinte tá 3, aí tá 5, aí tá 10, aí tá 11. Tá, a média tá subindo também. Talvez uma hora que o preço estacionar, a média vai ficar perto dela. Tá bom? Então, não tem como a média ficar longe. Não tem como a média ficar longe. Ah tá, mas a média de 200 sempre está longe. Sim, porque ela está levando em consideração 200. 200 o quê? 200 barras. É, vamos perguntar para você ali. É, quanto que é o preço do combustível aí em Limeira, em média? 5,50. 5,50. Estamos falando de gasolina, certo? Certo. Vamos falar assim que você foi e viu em... Vamos lá assim, eu vi em 5 postos aí de Limeira. Realmente, eu vi. Ah, então, seja, esses 5,50 que você trouxe de, de base para média foi sobre 5. Se você for aí começar a andar por São Paulo, e aí você vai em várias cidades, e aí você vai ter uma base de, vamos falar assim, de 30 postos de combustível. Só que daí vão ter postos do Rio de Janeiro, postos do Belo Horizonte. Cara, a média vai ser diferente. E vai ser algo que vai ser mais amplo. Por isso que a média de 200 tende a ficar mais longe. Por quê? Porque é algo maior. Ele vai ter mais referências. Tendo mais referências, a média vai ser provavelmente mais reta, mais alinhada. Só que vai ser algo maior. Vai ser mais longo. Vai ter uma distância mais expressiva. Tá? Então, normalmente, se você comparar com dois postos, sempre a média vai ficar muito perto. Se você comparar com 100 postos do Brasil inteiro, a média tende a ficar longe. Entendeu? Então é por isso que normalmente a 200 está longe. E aí às vezes o mercado se distancia bastante, entre parênteses, né? Nada é muito, nada é pouco. Aí vem a teoria do mercado, né? Nada é muito e nada é pouco dentro do mercado. Porque a gente não pode levar em consideração, o mercado caiu muito, que nada impede ele cair mais. O mercado subiu muito, mas nada impede ele subir mais. Então, esse conceito de muito e pouco no mercado, ele é muito vago, porque nada pode ser tanto que não vai continuar, nada pode ser pouco que não vai parar. Entendeu? Então, aí vai um pouquinho mais além do entendimento do mercado e aceitação de que você não tem controle dele. E aí, não, aqui o mercado vai parar. Não, não vai parar. O mercado aqui vai subir. Não, ele pode subir como ele pode não subir. Tá tudo certo se ele fazer o que ele fizer. Certo? Certo. Ficamos assim? 7 horas? Aula feita? Tudo certo? Fernando, Fala, Papulo. só uma observação que essa questão do espaço duplo, principalmente na abertura de mercado, eu gosto de olhar no caso que o Oliver chama de gráfico conselheiro, que a gente opera o 2 e se aconselha no 5 e no 15. Uhum. Né? Então eu gosto de olhar, por exemplo, o espaço duplo, eu considero ele mais saudável quando ele está nos 5 minutos. Né? E se ele apresentar nos três tempos gráficos, mesmo que com distâncias diferentes, eu ainda acho melhor. Porque às vezes você vê o espaço duplo nos 2 minutos.
Mas no 5 ele não é. Entendeu? Então ele pode ocorrer de falhar. Pode ocorrer o quê? Às vezes, eu vou entrar vendido contra o gap, mas de repente o preço só segura e espera a 20 chegar. Aí você acaba estopando. Né? É só essa observação para as pessoas acostumarem a olhar nos gráficos conselheiros como é que está a condição desse espaço duplo. Quanto mais ele se apresenta em tempos gráficos maiores, eu acho que mais saudável ele é. Muito bom. Isso é você praticar o mercado. Então, quanto mais você pratica, mais você se especializa, mais você dá atenção a esse conceito, mais especialista vai ficar e mais é, mais coisas que você vai gostar de fazer. Isso é um fator que ajuda, facilita e dá mais confiança para o Papuros. Pode ser que alguém chegue aqui e fale pro Papulos, Papulos, mas isso aí não funciona. Ele tá certo ou ele tá errado, Papulos? Ué, das vezes que eu analisei e fiz, deu certo. Agora, às vezes a pessoa não vê dessa forma, né? Ela prefere entrar de outra forma, né? Então, esse é o ponto. Porque pra ela, pode ser que pra ela esteja errado e pra você tá certo. Só que ela se acostumou a isso, ou talvez ela ainda não tenha se especializado nisso. Então, ou seja, hoje, pra você, isso funciona e te dá confiança. E por que você vai parar? Não tem porquê. Então faça. Entendeu? Então é isso, se especialize. E é o que a gente está falando. E é essa a ideia da comunidade, é trazer novas ideias, novas propostas, novas execuções de diferentes formas. E se serve para você ou se não serve para você, tá tudo certo. O importante é que esteja funcionando, que esteja válido para você, que seja viável, que esteja dentro do seu plano, dentro do seu gerenciamento. E sim, usar tempo gráfico maior, usar mais parâmetros vai te facilitar e te dar mais confiança para executar a operação de uma forma mais leve. É isso. Muito obrigado, Papulos, por compartilhar a sua forma de análise para abertura. E é isso. Beleza? Gente, muito obrigado aí pela presença de todos, agradeço demais. Qualquer coisa estou à disposição. Sala ao vivo amanhã, aberta. Espero aí todos que participem conosco. Logo mais, Papulos aí compartilha lá pra gente esse vídeo no YouTube. Papulos, acho que teve um probleminha aqui, tá? Provavelmente eu tenha colocado o áudio de vocês no alto-falante. Isso tenha duplicado o áudio de vocês. Vamos ouvir depois da gravação. Espero que não esteja muito ruim. Mas vai dar para entender. A proposta é a gente ter um conteúdo que seja valioso e que seja bom aí para todos. Certo? Certo. Valeu, galera. Certo. Muito obrigado. Valeu, Um abraço. Fer. Até amanhã. Opa, até. Com Deus aí. Valeu. Renato? Renato?